O título O Mapa da Realidade, como percepção e consciência moldam o mundo, abre um leque vasto de temas que podem ser explorados dentro do campo da psicologia, filosofia e neurociência. Esse livro pode abordar como os seres humanos interpretam a realidade e como diferentes fatores influenciam essa percepção, tais como neurociência da percepção, como nosso cérebro processa informações sensoriais e como isso molda o que percebemos como real. Filtros cognitivos, os vieses e crenças que interferem na nossa forma de ver o mundo. Consciência e realidade, a relação entre o estado de consciência e a construção da nossa realidade pessoal. Influências culturais e sociais, como o ambiente social, cultural e educação formam a nossa percepção do mundo. A interseção entre realidade e subjetividade, a ideia de que a realidade pode ser influenciada por nossas emoções, expectativas e intencionalidade. A estrutura do livro pode seguir um fluxo de desenvolvimento em que o leitor começa a explorar o básico da percepção humana e, gradualmente, passa a entender como o estado de consciência afeta a forma com que interagimos com o mundo. Aqui está um esboço detalhado que pode servir de base para a criação do livro. O mapa da realidade, como percepção e consciência moldam o mundo. Introdução. O que é realidade? Um convite ao leitor para questionar o que ele entende como realidade e introduzir a ideia de que percepção e consciência são fatores essenciais na construção dessa realidade. Parte 1. O labirinto da percepção. Capítulo 1. O cérebro como criador de realidades. Como o cérebro interpreta sinais sensoriais e cria uma imagem do mundo. Exemplos de ilusões ópticas e fenômenos psicológicos para mostrar a flexibilidade da percepção. Capítulo 2. Os vieses cognitivos e suas armadilhas. Como os filtros da mente, viés de confirmação, heurísticas, etc., afetam nossas decisões e interpretações. Discussão sobre como nossas crenças preexistentes moldam o que consideramos verdade. Capítulo 3. Realidade e subjetividade. A diferença entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo. Como duas pessoas podem vivenciar realidades completamente diferentes a partir do mesmo evento. Parte 2. A consciência moldando o mundo. Capítulo 4. Estados alterados de consciência. Meditação, sonhos lúcidos, psicodélicos e outras experiências que alteram a percepção. Como esses estados nos ajudam a expandir a compreensão da realidade. Capítulo 5. A consciência como campo criativo. A ideia de que a mente pode criar realidades. O poder da intenção e da visualização na materialização de objetivos. Capítulo 6. O tempo e o espaço na percepção humana. Como percebemos o tempo e o espaço de forma subjetiva. O conceito de que o tempo pode ser mais fluido do que pensamos, experiências de tempo dilatado em situações extremas. Parte 3. O contexto social e cultural da realidade. Capítulo 7. A realidade coletiva. A influência da cultura, da mídia e da linguagem na construção da realidade coletiva. Como normas sociais e culturais podem limitar ou expandir nossa visão de mundo. Capítulo 8. A realidade virtual e o futuro da percepção. O impacto das novas tecnologias, realidade virtual, aumentada, na forma como percebemos e interagimos com o mundo. Reflexões sobre o que significa realidade em um mundo de simulações digitais. Parte 4. Navegando o mapa da realidade. Capítulo 9. Despertando a consciência crítica. Como desenvolver uma visão crítica sobre a realidade. Ferramentas para desapegar de percepções limitantes e expandir o entendimento do mundo. Capítulo 10. Criando sua realidade consciente. Práticas de mindfulness, meditação e autorreflexão como formas de moldar ativamente a realidade. A importância de cultivar intencionalidade e propósito. Conclusão. O mapa não é o território. Uma reflexão final sobre como o mapa da realidade é sempre uma representação incompleta e subjetiva do que é o mundo. O convite para o leitor continuar expandindo sua consciência e percepção. Esse esboço busca explorar tanto aspectos científicos e filosóficos quanto práticos, trazendo uma visão holística sobre como a realidade é moldada pelas nossas percepções e estados de consciência. Podemos incluir exemplos práticos, exercícios de reflexão,
e talvez até estudos de caso que ilustrem como diferentes pessoas percebem o mundo de maneiras únicas. O mapa da realidade, como percepção e consciência moldam o mundo. Introdução. O que é realidade? Vivemos em um mundo que nos parece sólido, concreto e indiscutivelmente real. Mas será que a realidade é tão objetiva quanto a percebemos? A experiência de realidade é algo que todos compartilhamos de alguma maneira, mas ao mesmo tempo é profundamente pessoal e subjetiva. O que você vê, sente e entende como real pode ser bastante diferente do que outra pessoa experimenta. Então, o que é a realidade? Existe uma versão única e definitiva dela? Ou é algo moldado pelas lentes das nossas percepções e pela consciência que aplicamos ao que vivemos? Este livro convida você a embarcar em uma jornada de questionamento e reflexão sobre a natureza da realidade. A proposta é explorar como a percepção, essa ferramenta tão fundamental e ao mesmo tempo falível, constrói o mundo que acreditamos conhecer. E mais do que isso, como a consciência, essa força subjetiva que nos permite interpretar e atribuir significado ao que experimentamos, é a chave para decifrar o enigma do que chamamos de real. Ao longo desta obra, investigaremos a relação entre o que percebemos e a realidade em si. Será que vemos o mundo como ele realmente é, ou apenas como somos capazes de interpretá-lo? Até que ponto a realidade é uma construção mental, moldada por fatores psicológicos, culturais e biológicos? E como a nossa consciência, tão complexa e multifacetada, se encaixa nesse grande quebra-cabeça? Este é um convite a olhar além do óbvio, questionar o que é dado como certo e descobrir como percepção e consciência atuam como mapas que traçam o território da nossa realidade. Se a vida é uma jornada, podemos dizer que a realidade é o mapa que usamos para navegar por ela, e, como veremos, esse mapa pode ser bem mais mutável e pessoal do que imaginamos. O que é realidade? Para começar a desbravar esse tema, é importante perguntar: o que, afinal, é a realidade? É algo fixo, absoluto, ou pode ser influenciada e até mesmo alterada por nossas percepções? No campo da filosofia, da física quântica, da psicologia e das ciências cognitivas, essa pergunta tem gerado debates por séculos. Tradicionalmente, tendemos a pensar na realidade como algo externo, independente de nós, um conjunto de fatos objetivos que existem fora da nossa mente. Essa visão tem raízes profundas na ciência moderna, que se baseia em observações e experimentos para descrever o mundo tal como ele realmente é. No entanto, a realidade não é algo que simplesmente vemos, é algo que experimentamos e interpretamos. E é aqui que a percepção entra em cena. A percepção pode ser descrita como o processo pelo qual captamos, organizamos e interpretamos informações sensoriais vindas do mundo ao nosso redor. Ela é, em grande parte, responsável pela forma como entendemos a realidade, mas ao mesmo tempo está longe de ser uma janela perfeita para o mundo. Nossos sentidos são limitados, e nossa mente frequentemente preenche lacunas, distorce informações ou filtra o que julga irrelevante. O resultado é que cada um de nós tem uma realidade que, embora baseada em algo externo, é única e subjetiva. Vamos fazer uma analogia simples. Imagine que a realidade é um vasto território, cheio de paisagens diversas, montanhas, rios e desertos. Cada ser humano possui um mapa desse território, mas nenhum mapa é idêntico. Alguns mapas são detalhados em certas áreas, mas vagos em outras. Alguns têm lacunas ou até mesmo informações incorretas. Os mapas que usamos para navegar pelo território da realidade são construídos com base nas nossas experiências pessoais, nos nossos sentidos e, sobretudo, na nossa consciência. Percepção, o lente que filtra o mundo. Quando falamos de percepção, estamos tratando de algo incrivelmente complexo. Não se trata apenas de ver, ouvir ou sentir, mas de um processo ativo e contínuo de interpretação. Imagine que você está olhando para o céu. Para uma pessoa, esse céu pode parecer claro e azul. Para outra, pode parecer uma imensidão assustadora. Alguém que estuda meteorologia pode observar padrões de nuvens e prever uma tempestade. Já uma criança pode simplesmente ver formas divertidas nas nuvens. O céu, em si, é o mesmo, mas as percepções são radicalmente diferentes. Essa diferença nas percepções não é trivial,
ela influencia diretamente como cada pessoa reage, sente e age em relação ao que experimenta. É assim que a percepção molda a realidade de cada um de nós. E não apenas no nível individual. A percepção coletiva, compartilhada por grupos de pessoas, culturas e sociedades, também desempenha um papel crucial na formação do que chamamos de realidade consensual. Por exemplo, culturas diferentes podem ter concepções muito distintas de tempo, espaço, espiritualidade e até mesmo da própria existência. Consciência, a força criadora da realidade. Se a percepção é a lente pela qual vemos o mundo, a consciência é o espaço interior onde essa percepção é processada e ganha significado. Mas o que é, afinal, a consciência? Embora a ciência ainda lute para definir com precisão esse conceito, sabemos que ela envolve muito mais do que apenas estar acordado ou ciente do que está acontecendo ao nosso redor. A consciência é o que nos permite refletir, lembrar, planejar, sonhar e, o mais importante, dar sentido às nossas experiências. Quando olhamos para algo e o percebemos, estamos trazendo esse objeto para dentro da nossa consciência. E é nesse momento que ele se torna parte da nossa realidade pessoal. A consciência não é apenas passiva, ela é ativa e criativa. Ela constrói e reconstrói a realidade a partir das informações que recebe, baseando-se em memórias, emoções, crenças e intenções. Se a percepção é um filtro, a consciência é o espaço onde os dados sensoriais são organizados em uma narrativa coerente, a nossa história da realidade. O mapa e o território. A metáfora do mapa e do território nos ajuda a entender essa relação entre percepção, consciência e realidade. O território é a realidade em si, o mundo lá fora, que existe independentemente de nós. O mapa, por sua vez, é a versão dessa realidade que conseguimos perceber, interpretar e dar sentido. Nenhum mapa é perfeito, e quanto mais complexa a realidade que tentamos capturar, mais impreciso o mapa se torna. O erro que muitas vezes cometemos é confundir o mapa com o território, ou seja, acreditar que nossa percepção limitada da realidade é a realidade em si. Isso nos leva a julgamentos precipitados, a crenças rígidas e a um senso de certeza que pode nos afastar de uma compreensão mais profunda do mundo. Ao tomar consciência das limitações do nosso mapa, podemos nos abrir para novas possibilidades de perceber e experimentar a realidade de formas mais ricas e amplas. Parte 1. O labirinto da percepção. Capítulo 1. O cérebro como criador de realidades. Nosso cérebro é uma máquina impressionante. Ele está constantemente processando uma infinidade de informações sensoriais que chegam a nós em frações de segundos. Embora possamos pensar que percebemos o mundo de forma direta e objetiva, a verdade é que essa percepção é uma construção sofisticada e, muitas vezes, falível. O que chamamos de realidade nada mais é do que uma interpretação do cérebro, uma imagem composta a partir de uma vasta quantidade de sinais que nossos sentidos captam do ambiente. Como o cérebro interpreta os sinais sensoriais? A percepção começa no momento em que nossos órgãos sensoriais entram em contato com estímulos externos. Os olhos captam luz, os ouvidos detectam vibrações sonoras, a pele sente variações de temperatura e pressão, e assim por diante. Esses estímulos são então convertidos em impulsos elétricos, que viajam pelos nervos até o cérebro. Lá, esses sinais são organizados, interpretados e transformados em algo que reconhecemos como experiência, seja ela visual, auditiva, tátil ou de qualquer outro tipo. Porém, a maneira como o cérebro constrói essa experiência não é meramente passiva. Ele não apenas recebe e reproduz o que está lá fora, ele filtra, edita e até mesmo inventa partes da nossa percepção. O cérebro faz inferências, preenche lacunas, se baseia em memórias passadas e antecipa o futuro. Em outras palavras, ele não reproduz o mundo como uma câmera ou um gravador. Ele o reconstrói, e essa reconstrução pode variar de acordo com diferentes fatores, desde o nosso estado emocional até o contexto cultural em que vivemos. A flexibilidade da percepção, o poder do cérebro. Para ilustrar essa flexibilidade da percepção, vejamos alguns exemplos que revelam a capacidade do cérebro de nos enganar. Um dos exemplos mais claros disso são as ilusões ópticas. Ilusões ópticas, quando o cérebro preenche as lacunas.
Uma das ilusões mais famosas é a ilusão de Miller-Lire, em que duas linhas de igual comprimento são apresentadas, mas uma parece mais longa do que a outra devido à adição de setas nas extremidades. Embora os olhos recebam a mesma informação sobre o comprimento das linhas, o cérebro interpreta de maneira diferente devido ao contexto fornecido pelas setas. Nesse caso, ele nos engana, criando uma percepção distorcida da realidade. Outro exemplo fascinante é a ilusão da persistência de movimento, também conhecida como a ilusão do carrossel. Quando você olha para um carrossel girando e depois desvia o olhar para um objeto estático, como uma parede, pode parecer que a parede está se movendo na direção oposta à do carrossel. Esse fenômeno ocorre porque o cérebro se adapta ao movimento contínuo e, quando a cena muda abruptamente, ele continua esperando por movimento, criando uma sensação ilusória. Essas ilusões nos mostram que o cérebro não apenas processa informações passivamente, mas também as interpreta de acordo com padrões, contextos e expectativas que ele mesmo cria. Isso significa que, muitas vezes, o que vemos não é o que está realmente presente, mas uma versão editada ou ajustada do que o cérebro acredita ser mais plausível. Fenômenos psicológicos, quando a percepção é moldada pelas emoções e crenças. Não são apenas os estímulos visuais que podem ser distorcidos. A percepção também é fortemente influenciada pelo estado emocional e pelas crenças pessoais. Um exemplo disso é o efeito placebo, em que uma pessoa experimenta uma melhora em sua saúde simplesmente porque acredita que está tomando um medicamento eficaz, mesmo que este seja apenas uma pílula de açúcar sem ingredientes ativos. Aqui, o cérebro cria uma sensação de alívio ou cura porque a expectativa foi plantada na mente. Outro exemplo clássico é o efeito de expectativas, onde as crenças prévias de uma pessoa moldam a forma como ela percebe uma situação. Se alguém acredita que está prestes a ouvir um som desagradável, é possível que o perceba como mais alto ou mais incômodo do que ele realmente é. Isso se reflete no fenômeno conhecido como viés de confirmação, em que buscamos ativamente informações que confirmem nossas crenças prévias, ignorando ou distorcendo dados que as contradizem. Esses fenômenos psicológicos nos mostram que a percepção não é uma experiência neutra e estática. Ela é moldada por fatores internos, como crenças, emoções e expectativas, que podem alterar a forma como o cérebro processa o que estamos vivendo. A neurociência da percepção, um processo de construção ativa. Na neurociência, é bem compreendido que a percepção envolve tanto processos de baixo para cima quanto de cima para baixo. Os processos de baixo para cima referem-se à informação que flui dos sentidos para o cérebro, a entrada sensorial bruta. Já os processos de cima para baixo envolvem o uso de informações prévias, memórias e expectativas para interpretar essa entrada sensorial. Por exemplo, quando olhamos para um objeto familiar, como uma cadeira, o cérebro já possui um modelo de como uma cadeira deve parecer. Com base nesse modelo, ele preenche os detalhes que podem estar faltando ou distorcidos na nossa percepção visual. Isso é o que torna tão fácil para nós reconhecer objetos rapidamente, mesmo em condições de pouca luz ou quando a visão está obscurecida. O cérebro, em essência, está adivinhando o que estamos vendo, com base em padrões aprendidos ao longo do tempo. No entanto, essa eficiência também pode nos levar a percepções incorretas. Se o cérebro encontra algo que se parece vagamente com uma cadeira, mas não é, ele pode ainda assim interpretar o objeto como uma cadeira devido à expectativa prévia. Isso ocorre porque o cérebro está constantemente tentando simplificar e interpretar a vasta quantidade de informações que recebe, de forma a nos permitir navegar no mundo de maneira rápida e eficiente. Esse processo de construção ativa da percepção é crucial para nossa sobrevivência, mas também nos torna suscetíveis a erros. Realidade ou construção? Tudo isso levanta uma questão profunda: até que ponto podemos confiar no que percebemos como real? Se o cérebro é tão flexível e criativo ao construir nossa experiência do mundo, o que isso diz sobre a natureza da realidade em si? A neurociência nos mostra que o que percebemos é, em muitos aspectos, uma versão filtrada e interpretada da realidade, criada para nos ajudar a funcionar no mundo, mas não necessariamente para revelar o mundo tal como ele é. Nos próximos capítulos, exploraremos como esse mapa da realidade, que o cérebro cria, pode ser ainda mais distorcido por fatores internos e externos.
Veremos como nossa percepção não é apenas moldada pelos sentidos, mas também pela cultura, pela linguagem, pelos sistemas de crenças e até mesmo pela tecnologia, que, cada vez mais, nos proporciona novas formas de ver e viver o mundo. Ao reconhecer o cérebro como um criador de realidades, abrimos espaço para entender que a realidade não é fixa nem absoluta. Ela é uma construção, flexível e, em muitos casos, maleável. No labirinto da percepção, a verdade absoluta é um caminho difícil de alcançar, mas as descobertas sobre como criamos nossas próprias versões de realidade podem nos trazer uma compreensão mais profunda de quem somos e de como interagimos com o mundo ao nosso redor. Capítulo 2. Os vieses cognitivos e suas armadilhas. A mente humana é uma máquina formidável, capaz de processar grandes quantidades de informações de forma rápida e eficiente. No entanto, para lidar com a complexidade do mundo ao nosso redor, ela utiliza atalhos mentais, conhecidos como heurísticas, e padrões de pensamento que, muitas vezes, nos ajudam a tomar decisões rápidas. Embora essas ferramentas mentais sejam úteis para a sobrevivência e adaptação, elas nem sempre nos levam às melhores conclusões. Esses atalhos e mecanismos podem nos conduzir a vieses cognitivos, distorções sistemáticas no pensamento que afetam nossa percepção, julgamento e, eventualmente, nossas decisões. Neste capítulo, vamos explorar como os vieses cognitivos influenciam nossas interpretações e escolhas, muitas vezes nos levando a armadilhas psicológicas. Examinaremos como crenças pré-existentes, expectativas e os limites da mente humana moldam aquilo que consideramos ser verdade, e como, frequentemente, somos guiados por distorções que não percebemos. O que são vieses cognitivos? Os vieses cognitivos podem ser entendidos como desvios consistentes e previsíveis na maneira como interpretamos a realidade. Eles surgem do esforço do cérebro para economizar energia e otimizar o processo de tomada de decisões. Em vez de analisar minuciosamente cada situação, nossa mente utiliza atalhos que permitem que decisões sejam tomadas de forma mais rápida. Contudo, esses atalhos nem sempre são precisos, e podem nos levar a erros de julgamento. Por exemplo, em vez de analisar detalhadamente todas as informações disponíveis, podemos nos apoiar em experiências passadas, preconceitos ou estereótipos para formar uma conclusão. Embora isso economize tempo e energia, também cria oportunidades para distorções da realidade. Esses vieses são tão automáticos e inconscientes que, na maioria das vezes, nem sequer percebemos que estamos sendo influenciados por eles. Viés de confirmação, a busca por validação. Um dos vieses mais influentes e discutidos é o viés de confirmação, que se refere à tendência de buscar, interpretar e lembrar informações que confirmem nossas crenças pré-existentes, ignorando ou rejeitando aquelas que as desafiam. Em outras palavras, tendemos a filtrar o mundo de acordo com o que já acreditamos, o que cria uma percepção distorcida e muitas vezes incompleta da realidade. Imagine uma pessoa que acredita firmemente que uma determinada dieta é a chave para uma vida saudável. Quando ela encontra um artigo ou estudo que apoia essa crença, ela o aceita sem questionar. No entanto, se deparar com uma pesquisa que aponta falhas nessa dieta ou sugere alternativas melhores, sua tendência natural será rejeitar ou minimizar essa informação. O viés de confirmação faz com que tenhamos uma visão seletiva da realidade, reforçando nossas convicções e dificultando a aceitação de novas ideias. Esse viés é particularmente perigoso porque ele impede o crescimento intelectual e emocional. Em vez de questionar e revisar nossas crenças à luz de novas evidências, continuamos reforçando um ciclo de autoafirmação. Ele também se agrava em ambientes polarizados, como no campo da política, onde indivíduos tendem a se cercar de informações que sustentam suas visões, ignorando ou rejeitando qualquer coisa que desafie suas perspectivas. Heurísticas, atalhos mentais que guiam nossas decisões. Outro conjunto importante de atalhos cognitivos são as heurísticas. Essas estratégias mentais nos ajudam a tomar decisões rápidas, mas muitas vezes à custa da precisão. As heurísticas são úteis em situações de incerteza ou quando lidamos com uma grande quantidade de informações, mas, assim como os vieses, elas também podem nos levar a decisões inadequadas. Uma das heurísticas mais conhecidas é a heurística da disponibilidade, que nos leva a estimar a probabilidade de um evento com base na facilidade com que conseguimos lembrar de exemplos desse evento.
Por exemplo, após assistir a um noticiário repleto de histórias sobre acidentes de avião, uma pessoa pode superestimar o risco de acidentes aéreos, mesmo sabendo que, estatisticamente, voar é muito mais seguro do que dirigir. Esse viés é moldado pelo impacto emocional de eventos memoráveis ou recentes, e pode influenciar nossas escolhas e percepções de risco de forma irracional. Outro exemplo é a heurística de representatividade, que nos leva a julgar a probabilidade de algo com base na sua semelhança com um estereótipo. Se uma pessoa, por exemplo, conhece alguém que é um cientista e vê que essa pessoa é introvertida, pode julgar que todos os cientistas são introvertidos, associando a carreira a uma característica pessoal específica, o que não necessariamente corresponde à realidade. Essas heurísticas e atalhos nos mostram que, embora possamos ser bons em tomar decisões rápidas, muitas vezes somos influenciados por padrões mentais que podem nos levar a conclusões erradas. O efeito Dunning-Kruger, a ilusão da competência. Outro viés cognitivo comum e amplamente estudado é o efeito Dunning-Kruger, que se refere à tendência de pessoas menos competentes superestimarem sua própria habilidade ou conhecimento em determinada área. Em outras palavras, quanto menos sabemos sobre um assunto, mais confiantes tendemos a estar em nossas opiniões. Esse viés é particularmente comum em áreas complexas ou técnicas, como ciência, política ou economia. Indivíduos com pouca ou nenhuma formação especializada nesses campos muitas vezes expressam opiniões fortes e convicções inflexíveis, acreditando erroneamente que possuem uma compreensão sólida do assunto. Isso ocorre porque a ignorância do indivíduo impede que ele reconheça o quanto ainda não sabe, uma espécie de cegueira para a própria incompetência. O efeito Dunning-Kruger é uma armadilha que nos impede de buscar aprendizado ou questionar nossas próprias suposições, uma vez que acreditamos já ter dominado o tema. O viés de atribuição, como explicamos o comportamento. Outro viés que influencia profundamente nossa interpretação do mundo é o viés de atribuição, que se refere à maneira como explicamos as causas dos comportamentos, tanto dos outros quanto os nossos. O viés de atribuição se manifesta de duas formas principais: o erro fundamental de atribuição e o viés de autoproteção. Capítulo 3. Realidade e subjetividade. A ideia de realidade pode parecer simples à primeira vista. O mundo existe de maneira objetiva, e nós o percebemos diretamente. No entanto, à medida que examinamos mais de perto a natureza da experiência humana, fica claro que a realidade é moldada não apenas pelo que está lá fora, mas também por quem somos, nossas percepções e como interpretamos o que vivemos. Essa tensão entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo é fundamental para entender como cada indivíduo pode experimentar o mesmo evento de maneira profundamente diferente. Este capítulo explora a diferença entre o mundo objetivo, que supostamente existe independentemente de nós, e o mundo subjetivo, que é construído pela mente de cada indivíduo. Ao mergulharmos nas nuances da subjetividade humana, veremos como dois observadores podem vivenciar realidades completamente distintas a partir de um mesmo evento, cada um trazendo sua própria bagagem emocional, cultural e psicológica para a interpretação da experiência. O mundo objetivo, a realidade externa e independente. O mundo objetivo pode ser definido como aquilo que existe independentemente da percepção ou interpretação humana. É o conjunto de fatos e fenômenos que podem ser observados, medidos, em teoria, verificados por qualquer pessoa, independentemente de suas crenças, emoções ou perspectivas. No mundo científico, o mundo objetivo é aquele que buscamos entender por meio de experimentos, observações e provas que transcendem as particularidades de indivíduos ou culturas. Por exemplo, a gravidade é uma realidade objetiva. Ela age sobre todos nós de maneira constante, e podemos medi-la e prever como funcionará em determinadas condições. Da mesma forma, a existência de um objeto físico, como uma árvore ou uma montanha, é uma característica do mundo objetivo. Está lá, quer alguém o perceba ou não. No entanto, embora possamos concordar em muitos aspectos da realidade objetiva, nossa experiência cotidiana vai muito além de simplesmente medir o que está lá fora. A realidade que experimentamos a cada momento é filtrada por nossa subjetividade, por nossa mente, emoções, crenças e expectativas. É aí que surge a tensão entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo. O mundo subjetivo, a realidade vista através da mente. O mundo subjetivo é a realidade tal como é experimentada por um indivíduo.
é o domínio das percepções, emoções, crenças e interpretações pessoais. Diferente do mundo objetivo, o mundo subjetivo não é algo que possa ser medido ou observado diretamente por outros. Ele é inerentemente privado e único para cada pessoa. Quando falamos sobre a subjetividade, referimos-nos à maneira como nossa mente transforma a informação que recebemos do mundo. Cada um de nós possui um conjunto único de filtros que influenciam a forma como percebemos a realidade. Esses filtros são construídos a partir de nossas experiências passadas, nossas emoções, nossa cultura, nossas crenças e até mesmo nossa biologia. Por exemplo, dois amigos podem participar da mesma reunião de trabalho. Um deles, que está emocionalmente estável e confiante em suas habilidades, pode sair da reunião com uma sensação de entusiasmo, achando que o encontro foi produtivo e que suas ideias foram bem recebidas. O outro, que está passando por um momento de insegurança ou ansiedade, pode sair da mesma reunião sentindo que foi ignorado ou que sua contribuição não foi valorizada. Embora ambos tenham vivido objetivamente o mesmo evento, suas interpretações e experiências subjetivas são completamente diferentes. A construção subjetiva da realidade. Como vimos, a mente humana não é uma câmera que simplesmente registra o que está ao redor. Em vez disso, ela é um processador ativo de informações, que organiza, interpreta e dá sentido ao que percebemos. Isso significa que a realidade subjetiva que experimentamos é, em grande parte, uma construção interna, baseada em nossas percepções e interpretações. A influência das emoções. As emoções desempenham um papel fundamental na forma como construímos nossa realidade subjetiva. Quando estamos felizes, o mundo pode parecer um lugar mais acolhedor e cheio de oportunidades. Por outro lado, quando estamos tristes ou ansiosos, a mesma realidade objetiva pode parecer ameaçadora ou opressora. Esse fenômeno é conhecido como viés emocional, em que nossas emoções momentâneas distorcem nossa percepção da realidade. Um exemplo clássico disso é quando uma pessoa que está com raiva percebe interações neutras ou até amigáveis como hostis. Nesse estado emocional, o cérebro tende a interpretar gestos ou palavras de maneira mais negativa, projetando a raiva interna para o mundo externo. Essa construção emocional da realidade pode afetar profundamente nossas relações interpessoais e a forma como lidamos com os desafios da vida cotidiana. A influência das crenças. Além das emoções, nossas crenças e expectativas moldam nossa percepção da realidade. Como discutido no capítulo anterior, o viés de confirmação faz com que busquemos e interpretemos informações que reforcem nossas crenças pré-existentes. Isso significa que duas pessoas com visões de mundo diferentes podem interpretar os mesmos dados de maneira oposta. Por exemplo, em um debate político, um liberal e um conservador podem assistir ao mesmo discurso e sair com conclusões completamente diferentes sobre seu conteúdo e impacto. O liberal pode interpretar o discurso como uma defesa progressista dos direitos sociais, enquanto o conservador pode vê-lo como uma ameaça às tradições e à ordem estabelecida. O evento objetivo, o discurso em si, não muda, mas a forma como ele é interpretado depende profundamente das crenças subjetivas de cada indivíduo. Esse fenômeno também se estende à espiritualidade e à moralidade. A forma como as pessoas entendem conceitos como certo e errado, bem e mal, também é moldada por suas crenças subjetivas, que são, por sua vez, influenciadas por fatores culturais, educacionais e pessoais. O que uma pessoa considera ser um comportamento moralmente correto pode ser visto como inaceitável por outra, dependendo de suas crenças. A biologia da subjetividade. Nossa biologia também desempenha um papel importante na construção da realidade subjetiva. A maneira como nossos sentidos funcionam, os níveis hormonais e o estado geral de nossa saúde mental e física afetam diretamente a forma como percebemos o mundo. Por exemplo, alguém com depressão pode experimentar o mundo como um lugar sombrio e sem esperança, não porque o mundo tenha mudado, mas por causa de alterações neuroquímicas que afetam a forma como essa pessoa processa emoções e informações. Do mesmo modo, o efeito da privação sensorial nos mostra que, em situações de redução dos estímulos sensoriais, como ficar em um ambiente extremamente silencioso ou sem luz por longos períodos, a mente pode começar a preencher essa lacuna com alucinações ou distorções da percepção.
Isso evidencia o quanto a subjetividade pode ser afetada por fatores biológicos e como o cérebro constrói a realidade com base em estímulos disponíveis. Realidades paralelas, quando dois mundos colidem. Um dos aspectos mais fascinantes da subjetividade é que, apesar de todos vivermos no mesmo mundo físico, cada um de nós vive em sua própria versão do mundo. Essas versões subjetivas da realidade podem, em grande parte, coexistir de forma pacífica, mas há momentos em que elas colidem, levando a conflitos e mal-entendidos. Parte 2. A consciência moldando o mundo. Capítulo 4. Estados alterados de consciência. A consciência, essa misteriosa qualidade da mente que nos permite estar cientes de nós mesmos e do mundo ao nosso redor, é um fenômeno intrigante que desafia definições simples. Desde o estado de vigília até os sonhos, nossa consciência flutua em uma gama de experiências que moldam a maneira como percebemos a realidade. No entanto, existem estados nos quais essa percepção se altera significativamente, levando-nos a enxergar o mundo de maneiras que podem parecer completamente novas ou, até mesmo, transcendentais. Esses estados alterados de consciência, alcançados por meio da meditação, dos sonhos lúcidos, de substâncias psicodélicas e de outras práticas, têm fascinado seres humanos ao longo da história, inspirando reflexões profundas sobre a natureza da realidade e de nossa própria mente. Neste capítulo, vamos explorar algumas dessas experiências e como elas podem expandir nossa compreensão do mundo. Analisaremos como práticas como a meditação, os sonhos lúcidos, o uso de psicodélicos e outros métodos para alterar a consciência podem revelar camadas ocultas da realidade, desafiando a noção convencional de que a consciência normal é a única forma válida de perceber o mundo. A natureza da consciência, mais do que o estado de vigília. Antes de mergulharmos nos estados alterados, é importante lembrar que nossa consciência já passa por variações regulares ao longo do dia. O estado de vigília, no qual a maioria de nós passa a maior parte do tempo, é apenas uma de várias formas de consciência. O sono, que alterna entre fases de sono profundo e sonhos vívidos, também é um estado de consciência. Assim como o transe, a hipnose e o devaneio, nos quais a mente fica parcialmente desconectada da realidade externa, mas intensamente envolvida em imagens e pensamentos internos. A ideia de estado alterado de consciência refere-se a qualquer condição em que a percepção e a experiência de uma pessoa são significativamente diferentes daquelas que ocorrem no estado normal de vigília. Isso pode acontecer por meio de práticas intencionais, como meditação ou o uso de substâncias psicodélicas, ou naturalmente, como no caso dos sonhos. Em estados alterados, as fronteiras entre a mente e o mundo externo podem se dissolver, e as concepções convencionais de tempo, espaço e identidade podem ser temporariamente suspensas. Essas experiências têm sido valorizadas ao longo da história por místicos, filósofos e cientistas que acreditam que esses estados revelam aspectos ocultos da realidade e da mente humana. Meditação, silenciando a mente, despertando a consciência. A meditação é uma prática antiga, presente em várias tradições espirituais e religiosas ao redor do mundo. Embora existam muitos tipos de meditação, a maioria envolve o treinamento da mente para alcançar um estado de foco profundo ou de relaxamento total, muitas vezes com o objetivo de acalmar os pensamentos e cultivar uma maior percepção de si e do ambiente. Em termos de estados alterados de consciência, a meditação pode levar a experiências de transcendência e união com algo maior que o indivíduo. Na meditação, o praticante muitas vezes começa a notar mudanças sutis na percepção. A sensação de separação entre o eu e o mundo externo pode começar a desvanecer-se, levando a uma experiência de unidade. Alguns meditadores relatam uma sensação de expansão da consciência, onde o tempo parece desacelerar ou até parar, e a consciência se torna puramente presente no momento. Essa experiência, frequentemente chamada de consciência não dual, é vista como uma forma elevada de percepção, onde a mente está totalmente imersa no agora, livre de julgamentos e distrações. Os benefícios desses estados meditativos vão além do bem-estar psicológico. Pesquisas científicas têm demonstrado que a meditação pode alterar fisicamente o cérebro, promovendo o desenvolvimento de regiões associadas à empatia, à regulação emocional e à autoconsciência. Além disso, estados meditativos profundos são associados a mudanças nas ondas cerebrais, particularmente nas ondas alfa e teta, que estão ligadas ao relaxamento profundo e à criatividade.
Esses estados alterados de consciência permitem ao praticante ter insights profundos sobre a natureza da mente e da realidade, desafiando a visão de que o estado de vigília convencional é o único meio válido de experienciar o mundo. Sonhos lúcidos, a mente consciente no mundo dos sonhos. Os sonhos lúcidos representam outro tipo fascinante de estado alterado de consciência. Em um sonho lúcido, a pessoa está consciente de que está sonhando enquanto o sonho ainda está acontecendo. Isso permite que o sonhador, em muitos casos, controle ou manipule o curso do sonho, explorando cenários e possibilidades impossíveis na vida de vigília. Este estado de consciência alterada é uma interseção única entre a realidade interna do sonho e a consciência desperta, desafiando a tradicional distinção entre a vigília e o sono. O que torna os sonhos lúcidos particularmente intrigantes é que eles podem ser usados para explorar a mente de maneira profunda. Durante um sonho lúcido, a pessoa pode questionar a natureza da realidade dentro do próprio sonho, investigando se as percepções ali presentes são tão reais quanto as do estado de vigília. Para muitos, essa experiência pode ser transformadora, mostrando que o mundo dos sonhos, embora ilusório em certos aspectos, pode conter verdades sobre a psique e até sobre a realidade em si. Além disso, os sonhos lúcidos podem ser uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento pessoal. Eles permitem que o sonhador confronte medos, explore desejos profundos e tenha experiências que desafiam as limitações do mundo físico. Por exemplo, uma pessoa pode usar o sonho lúcido para enfrentar fobias, praticar habilidades ou até mesmo buscar respostas para questões complexas. A plasticidade do ambiente dos sonhos oferece um campo de experimentação para a mente, no qual as leis da física e da lógica podem ser suspensas. Do ponto de vista científico, os sonhos lúcidos também têm atraído o interesse dos neurocientistas, que buscam entender como o cérebro pode estar simultaneamente ciente e inconsciente. Estudos mostram que, durante sonhos lúcidos, certas regiões do cérebro associadas à autoconsciência e à tomada de decisões ficam mais ativas, sugerindo que os sonhos lúcidos representam um estado híbrido entre o sono REM e a vigília. Capítulo 5. A consciência como campo criativo. A ideia de que a mente pode criar realidades, transformando pensamentos em ações e sonhos em conquistas, tem ressoado em diversas tradições espirituais, filosóficas e até científicas. Da antiga prática do pensamento positivo às teorias contemporâneas sobre a influência da consciência no mundo físico, a noção de que a mente humana é um poderoso agente criativo continua a fascinar e intrigar. Este capítulo examina essa ideia, explorando o poder da intenção e da visualização na materialização de objetivos e como a consciência pode ser entendida como um campo criativo capaz de moldar o curso da realidade. A mente como criadora de realidades. A premissa de que a mente pode criar realidade se baseia na ideia de que nossos pensamentos, emoções e intenções não são passivos, mas sim forças ativas que moldam nosso mundo interior e exterior. Essa visão é central em muitas tradições espirituais e filosóficas, como o hinduísmo e o budismo, que sugerem que o mundo material é, em grande parte, uma manifestação da consciência. No Ocidente, o conceito ganhou popularidade com a chamada Lei da Atração, que propõe que pensamentos positivos e crenças focadas podem atrair experiências e resultados favoráveis. Cientificamente, embora a ideia de que a mente pode literalmente criar a realidade física seja contestada, há evidências de que o estado mental, as crenças e a intenção podem influenciar significativamente a percepção da realidade e o comportamento, o que, por sua vez, molda as circunstâncias da vida. A neurociência moderna sugere que o cérebro está constantemente modelando nossa percepção do mundo, e que a plasticidade cerebral nos permite adaptar e alterar nossas respostas ao ambiente com base em nossos pensamentos e experiências. Nesse sentido, o poder da mente de criar realidades pode ser entendido como a capacidade de modificar ativamente como interagimos com o mundo e, assim, alterar o curso dos acontecimentos. O poder da intenção, focalizando a energia mental. A intenção é a força motriz por trás de qualquer criação mental. Quando uma pessoa define uma intenção clara, está direcionando sua energia mental para um objetivo ou propósito específico. Na prática, isso envolve mais do que simplesmente desejar algo. Trata-se de estabelecer um foco consciente e deliberado, que alinha pensamentos, emoções e ações em direção a um objetivo comum. A intenção, neste contexto, não é passiva, ela é ativa e dinâmica, motivando a mente e o corpo a trabalhar de maneira coordenada para alcançar uma meta.
Em muitas tradições espirituais, a intenção é vista como um veículo de transformação. No yoga e nas práticas de meditação, por exemplo, é comum começar uma sessão com uma intenção, ou sankalpa, que define o propósito do praticante. Isso pode ser algo tão simples quanto buscar paz interior ou tão complexo quanto alcançar uma mudança profunda na vida. Ao focar na intenção durante a prática, a mente começa a se reorganizar em torno dessa meta, criando uma coerência interna que facilita a manifestação de seus desejos. Estudos psicológicos também têm mostrado que a intenção pode influenciar o comportamento de maneira poderosa. A teoria do estabelecimento de metas, por exemplo, sugere que a definição de intenções claras aumenta a probabilidade de sucesso. Isso ocorre porque a intenção ajuda a ativar as áreas do cérebro relacionadas à motivação e ao planejamento, encorajando a pessoa a buscar os recursos, habilidades e atitudes necessários para alcançar seus objetivos. Além disso, a intenção parece influenciar não apenas as ações conscientes, mas também as respostas inconscientes. Pesquisas mostram que, quando uma pessoa define uma intenção clara, seu cérebro começa a processar informações relevantes para a realização dessa intenção, mesmo quando ela não está ativamente pensando nisso. Esse efeito, conhecido como preparação cognitiva, sugere que a mente subconsciente também desempenha um papel importante na transformação de intenções em realidade. Visualização, criando imagens mentais para materializar objetivos. A visualização é outra ferramenta poderosa para transformar a mente em um campo criativo. Trata-se da prática de criar imagens mentais vívidas e detalhadas dos objetivos que desejamos alcançar. Quando visualizamos algo de maneira clara e emocionalmente envolvente, o cérebro começa a responder como se aquela situação já estivesse acontecendo. Esse processo ativa as mesmas áreas cerebrais que seriam usadas se estivéssemos realizando a ação na realidade, sugerindo que o cérebro não faz distinção significativa entre a experiência real e a imaginada. Atletas e artistas de alto desempenho frequentemente utilizam a visualização como parte de seu treinamento mental. Eles imaginam com detalhes cada movimento, cada sensação e cada cenário, preparando-se mentalmente para o sucesso. Por exemplo, um jogador de tênis pode visualizar cada etapa de uma jogada, desde o movimento da raquete até o impacto da bola, antes de executá-la na realidade. Essa prática tem se mostrado eficaz em melhorar o desempenho físico, uma vez que fortalece as conexões neurais associadas à ação, facilitando sua execução no mundo real. A visualização também é amplamente utilizada em práticas de cura e desenvolvimento pessoal. Em terapias baseadas na PNL, programação neurolinguística, e na hipnoterapia, a visualização é frequentemente empregada para ajudar os pacientes a superar traumas, fobias e bloqueios mentais. Ao visualizar um futuro desejado de forma repetida e detalhada, o paciente começa a reprogramar suas respostas emocionais e comportamentais, preparando a mente e o corpo para mudanças positivas. A prática da visualização está profundamente enraizada na ciência da neuroplasticidade, que se refere à capacidade do cérebro de se reorganizar em resposta a novos pensamentos, comportamentos e experiências. Ao visualizar consistentemente uma meta ou desejo, a pessoa fortalece as redes neurais associadas a essa visão, tornando-a mais familiar e acessível. Isso aumenta a probabilidade de que a mente e o corpo trabalhem juntos para alcançar essa meta, criando uma espécie de mapa mental que guia a pessoa ao longo de sua jornada. O papel das emoções na criação da realidade. Ao falarmos sobre a criação mental da realidade, não podemos ignorar o papel fundamental das emoções. As emoções são a força energética que dá vida às intenções e às visualizações. Quando uma pessoa visualiza algo que deseja, a intensidade emocional associada a essa visualização pode amplificar o impacto que isso tem sobre a mente e o corpo. Quanto mais forte for a emoção sentida durante a visualização, seja empolgação, gratidão ou amor, mais profundamente essa imagem mental será gravada no cérebro. Por exemplo, alguém que visualiza um objetivo importante, como abrir um negócio ou alcançar um grande marco pessoal, enquanto experimenta uma forte sensação de realização e entusiasmo, está essencialmente enviando um sinal ao cérebro de que esse objetivo já está sendo alcançado. Esse processo emocionalmente carregado não apenas motiva a pessoa a agir de acordo com seu desejo, mas também cria uma conexão mais forte entre o desejo e a realidade vivida. Capítulo 6. O tempo e o espaço na percepção humana.
O tempo e o espaço são duas dimensões fundamentais que moldam a maneira como experimentamos o mundo. No entanto, embora possamos pensar nelas como algo objetivo e linear, nossa percepção dessas dimensões é profundamente subjetiva e moldada por fatores psicológicos, emocionais e até fisiológicos. O tempo, especialmente, não é tão rígido quanto os relógios sugerem, e muitos de nós já experimentamos momentos em que ele parece desacelerar, acelerar ou até se dissolver completamente. Neste capítulo, exploraremos como a mente humana percebe o tempo e o espaço, como essas percepções podem ser distorcidas, e o que isso nos revela sobre a natureza fluida e complexa da realidade. A natureza subjetiva do tempo. Desde a infância, aprendemos a entender o tempo como uma linha reta que avança inexoravelmente, marcada pelo tic-tac de um relógio ou pela mudança dos dias. O tempo é tratado como uma constante universal, um fluxo que move todos os eventos do passado para o futuro. No entanto, a maneira como percebemos o tempo pode variar dramaticamente de acordo com as circunstâncias, e essa percepção não se alinha perfeitamente com o tempo medido pelos relógios. A percepção do tempo é, em grande parte, uma construção do cérebro humano. O cérebro é responsável por contar o tempo com base em uma combinação de fatores, incluindo estímulos sensoriais, ritmo biológico, estados emocionais e o ambiente em que estamos inseridos. Por exemplo, um minuto pode parecer incrivelmente longo quando estamos em uma situação desconfortável ou dolorosa, enquanto horas podem parecer voar quando estamos profundamente engajados em uma atividade prazerosa. Este fenômeno é conhecido como dilatação subjetiva do tempo. O conceito de que o tempo é mais fluido do que rígido é sustentado por muitas experiências cotidianas. Todos já passaram por momentos em que o tempo pareceu passar voando, como em uma tarde agradável entre amigos, ou momentos em que ele pareceu se arrastar, como em uma fila interminável. Essa variabilidade na percepção do tempo indica que ele não é uma constante fixa na nossa mente, mas sim uma experiência moldada por fatores internos e externos. O tempo dilatado, experiências extremas e alterações da percepção. Um dos exemplos mais fascinantes da natureza fluida do tempo é o fenômeno do tempo dilatado, que muitas pessoas experimentam em situações extremas ou de alto estresse. Em momentos de perigo iminente, como um acidente de carro ou uma queda inesperada, as pessoas frequentemente relatam que o tempo desacelera. Esse fenômeno, conhecido como taquipsiquia, é uma resposta neurológica que ocorre quando o corpo entra em um estado de alerta elevado, liberando grandes quantidades de adrenalina. Quando estamos sob extremo estresse, o cérebro acelera o processamento de informações sensoriais para aumentar as chances de sobrevivência. Em termos evolutivos, isso faz sentido. Em situações de vida ou morte, nossa capacidade de perceber cada detalhe e reagir rapidamente pode ser a diferença entre a vida e a morte. No entanto, para a pessoa que vivencia esse momento, a sensação subjetiva é a de que o tempo desacelera dramaticamente, dando-lhe a impressão de que tem mais tempo para reagir. Estudos com pessoas que vivenciaram acidentes, quedas ou outras situações de risco confirmam essa percepção de tempo dilatado. Algumas descrevem a experiência como se estivessem vendo tudo em câmera lenta, enquanto outras relatam que, embora o evento tenha durado apenas alguns segundos, parecia ter se estendido por vários minutos. Essa distorção temporal é um reflexo da maneira como o cérebro reorganiza a percepção sob pressão, aumentando a capacidade de processar informações e criar memórias detalhadas do evento. Além disso, estados alterados de consciência, como os induzidos por substâncias psicodélicas, meditação profunda ou até mesmo durante sonhos lúcidos, também podem levar à percepção de um tempo dilatado ou acelerado. Pessoas sob o efeito de LSD ou DMT, por exemplo, frequentemente relatam que o tempo parece se expandir, como se uma experiência que dura apenas alguns minutos no mundo externo parecesse se prolongar por horas ou até dias. Da mesma forma, aqueles que praticam meditação profunda muitas vezes relatam a sensação de que o tempo simplesmente deixa de existir enquanto estão imersos no momento presente. Essas experiências de tempo dilatado sugerem que nossa percepção temporal está intrinsecamente ligada ao nosso estado de consciência e aos processos neurológicos subjacentes. O tempo que vivenciamos não é uma linha reta, mas uma construção mental moldada por como nossa mente processa o mundo ao redor. O espaço na percepção humana. Assim como o tempo, nossa percepção do espaço é altamente subjetiva.
Embora o espaço físico pareça ser algo objetivo, governado pelas leis da física, pela geometria e pela matemática, nossa percepção de distância, profundidade e volume é moldada pela maneira como nossos cérebros interpretam os estímulos visuais e sensoriais. O espaço, para o ser humano, não é apenas um vazio a ser preenchido, ele é experimentado através de nosso corpo e das relações entre objetos e nosso próprio movimento. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, nosso cérebro usa pistas visuais e táteis para criar um modelo mental do espaço. A maneira como percebemos a distância entre nós e um objeto, por exemplo, depende de fatores como o tamanho relativo dos objetos, a quantidade de luz, a perspectiva e até mesmo a nossa familiaridade com o ambiente. Um exemplo comum de distorção espacial ocorre em situações de ansiedade ou medo. Quando estamos com medo, a distância até um objeto ameaçador pode parecer maior do que realmente é. Da mesma forma, em estados de relaxamento ou euforia, podemos sentir que o espaço ao nosso redor se expande, dando-nos uma sensação de liberdade e abertura. A maneira como o espaço é percebido também pode ser alterada em estados de transe ou sob o efeito de drogas psicodélicas, quando as fronteiras físicas parecem se dissolver e o espaço pode ser sentido como infinito ou maleável. Além disso, a propriocepção, ou seja, a capacidade de perceber a posição do próprio corpo no espaço, é outro elemento essencial na forma como experimentamos o espaço. Nossa capacidade de mover-nos pelo mundo sem tropeçar em objetos ou cair é resultado da integração de múltiplos sistemas sensoriais que nos ajudam a entender nossa posição relativa em um ambiente. Quando essa integração falha, como em casos de vertigem ou distúrbios sensoriais, nossa percepção do espaço pode ser severamente distorcida, levando a sensações de desorientação e confusão. Parte 3. O contexto social e cultural da realidade. Capítulo 7. A realidade coletiva. A construção da realidade coletiva é um fenômeno complexo e multifacetado, onde cultura, mídia e linguagem desempenham papéis cruciais. A maneira como percebemos e interagimos com o mundo não é apenas uma questão individual, mas sim uma experiência profundamente influenciada por fatores sociais e culturais que moldam nossa compreensão da realidade. A influência da cultura. A cultura é o conjunto de valores, crenças, práticas e normas que caracterizam um grupo social. Ela serve como a base sobre a qual a identidade coletiva é construída e, portanto, exerce uma influência significativa sobre a maneira como vemos o mundo. As tradições, histórias e rituais culturais não apenas refletem a realidade de uma sociedade, mas também a moldam, oferecendo um contexto em que os indivíduos interpretam suas experiências. Por exemplo, em muitas culturas, as práticas de celebração, luto e até mesmo o cotidiano são impregnadas de significados que variam amplamente de uma sociedade para outra. A cultura também oferece uma lente através da qual a realidade é interpretada. Normas e valores culturais definem o que é considerado aceitável ou inaceitável, bom ou ruim. Essa estrutura cultural não apenas influencia as interações sociais, mas também afeta as percepções individuais e coletivas sobre questões como gênero, raça, classe e política. Assim, a cultura pode servir tanto como uma ferramenta de coesão social quanto como uma barreira que limita a diversidade de pensamentos e experiências. O papel da mídia. A mídia, em suas diversas formas, desde jornais e televisão até redes sociais, atua como um dos principais veículos de comunicação que dissemina e molda a cultura. Ela não apenas reporta a realidade, mas também a constrói, influenciando a opinião pública e as normas sociais. A forma como os eventos são cobertos, as histórias que são contadas e a linguagem utilizada para descrever esses eventos têm um impacto profundo na percepção coletiva da realidade. Por exemplo, a representação de grupos marginalizados na mídia pode reforçar estereótipos prejudiciais ou, inversamente, ajudar a desmantelar preconceitos e promover a empatia. Campanhas publicitárias, programas de televisão e filmes têm o poder de moldar ideais de beleza, sucesso e comportamento, influenciando a forma como as pessoas se veem e como interagem umas com as outras. A mídia, portanto, não é apenas um espelho da realidade, mas um arquétipo que pode alterar a própria realidade que reflete. A linguagem como construtora de realidade. A linguagem é uma ferramenta poderosa na construção da realidade coletiva. As palavras que escolhemos usar não apenas comunicam informações, mas também carregam significados e emoções que podem moldar percepções.
A maneira como descrevemos um evento ou uma situação pode alterar a forma como as pessoas a interpretam. Por exemplo, o uso de termos como imigrante versus refugiado pode provocar diferentes reações e emoções, moldando a forma como a sociedade vê as questões de migração e as experiências dos indivíduos envolvidos. Além disso, a linguagem pode tanto limitar quanto expandir a visão de mundo. O conceito de Sapir-Whorf, ou hipótese da relatividade linguística, sugere que a estrutura da linguagem pode influenciar a forma como pensamos e percebemos a realidade. Em outras palavras, a linguagem que usamos pode moldar nossa compreensão do mundo. Quando as normas e os discursos dominantes são desafiados por novas formas de expressão, há um potencial para expandir nossa percepção coletiva e promover uma maior inclusão. Normas sociais e culturais, limites e expansões da visão de mundo. As normas sociais e culturais têm um papel dual na formação da realidade coletiva, elas podem tanto limitar quanto expandir a nossa visão de mundo. Normas rígidas podem restringir a liberdade de expressão e a aceitação da diversidade, criando um ambiente em que certos pontos de vista são silenciados ou ignorados. Isso pode resultar em uma visão de mundo estreita e homogênea, onde as experiências de grupos minoritários são marginalizadas. Por outro lado, normas sociais que promovem a inclusão e a aceitação da diversidade podem abrir espaço para novas perspectivas e experiências. Movimentos sociais, por exemplo, frequentemente desafiam normas estabelecidas e promovem uma visão mais ampla e inclusiva da realidade. Esses movimentos podem levar a mudanças significativas na percepção coletiva, ajudando a criar um espaço onde as vozes antes silenciadas possam ser ouvidas e valorizadas. Conclusão. A realidade coletiva é uma construção dinâmica e em constante evolução, influenciada por fatores culturais, midiáticos e linguísticos. A forma como interagimos com a cultura, consumimos informações da mídia e utilizamos a linguagem determina não apenas como percebemos o mundo ao nosso redor, mas também como construímos nossa identidade coletiva. Reconhecer e refletir sobre essas influências é fundamental para ampliar nossa compreensão da realidade, permitindo que nos tornemos participantes ativos na criação de um mundo mais inclusivo e diversificado. Capítulo 8. A realidade virtual e o futuro da percepção. A revolução tecnológica que temos testemunhado nas últimas décadas transformou de maneira significativa a forma como percebemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. A introdução de tecnologias como a realidade virtual, RV, e a realidade aumentada, RA, não apenas reconfigurou o nosso cotidiano, mas também desafiou as definições tradicionais de realidade. Neste capítulo, exploraremos o impacto dessas novas tecnologias na percepção humana, refletindo sobre o que significa realidade em um mundo repleto de simulações digitais. A realidade virtual e a nova experiência sensorial. A realidade virtual oferece um ambiente imersivo que simula a presença física em um espaço virtual, permitindo que os usuários experimentem sensações que, de outra forma, não estariam disponíveis em sua realidade física. Essa tecnologia permite a criação de mundos artificiais onde é possível interagir com objetos e ambientes de forma altamente realista, utilizando dispositivos como óculos de RV e controladores sensoriais. Essa imersão total gera uma sensação de presença que pode ser tão convincente que muitas pessoas relatam que suas experiências em ambientes virtuais são indistinguíveis das interações no mundo real. Esse novo tipo de experiência sensorial tem profundas implicações para a maneira como percebemos e interpretamos a realidade. Por exemplo, em ambientes de RV, é possível vivenciar simulações que vão desde atividades recreativas, como jogos e explorações de ambientes exóticos, até treinamentos profissionais, como simulações médicas ou de combate. Essas experiências podem enriquecer a aprendizagem, proporcionar empatia e compreensão de situações diversas, e até mesmo ajudar na terapia de pessoas com traumas, expondo-as a ambientes que antes eram desencadeadores de medo ou ansiedade. A realidade aumentada e a interação com o mundo físico. A realidade aumentada, por sua vez, combina elementos digitais com o mundo físico, sobrepondo informações virtuais a cenários reais. Por meio de dispositivos como smartphones ou óculos inteligentes, a RA permite que os usuários visualizem dados, animações e outros conteúdos digitais em tempo real, enquanto interagem com o ambiente ao seu redor. Essa tecnologia tem aplicações em diversas áreas, desde a educação e o turismo até a medicina e o entretenimento.
O impacto da IA na percepção humana é notável, pois altera a maneira como interpretamos informações contextuais e tomamos decisões. Por exemplo, ao usar aplicativos de IA em um museu, os visitantes podem acessar informações adicionais sobre obras de arte ou exposições, enriquecendo a experiência cultural e promovendo uma interação mais profunda com o objeto de estudo. Essa integração da informação digital ao mundo físico amplia nosso entendimento e nossa experiência, mas também levanta questões sobre a desumanização e a perda de conexão com o mundo real. O significado de realidade em um mundo de simulações digitais. À medida que as tecnologias de RV e IA se tornam mais comuns, a definição de realidade começa a se desvanecer. O conceito de realidade sempre foi associado a experiências sensoriais tangíveis e a uma percepção compartilhada do mundo. No entanto, em um ambiente digital onde simulações podem ser mais vívidas e envolventes do que a própria vida cotidiana, surgem questionamentos sobre o que é verdadeiro ou real. As simulações digitais criam um novo espaço de ambiguidade, onde as linhas entre o real e o artificial se tornam indistintas. Questões filosóficas sobre a natureza da existência, da percepção e da verdade ganham destaque. O que significa viver em um mundo onde experiências digitais podem ser tão impactantes quanto as experiências físicas? A busca por autenticidade se torna um tema central, especialmente em um mundo onde as identidades digitais muitas vezes superam as identidades físicas. Reflexões sobre a identidade e a realidade digital. As tecnologias de RV e IA também impactam a forma como construímos e expressamos nossa identidade. Nas plataformas de redes sociais e em ambientes virtuais, as pessoas podem criar personas que diferem significativamente de suas realidades físicas. Essa fluidez na construção da identidade pode ser empoderadora, permitindo que os indivíduos explorem diferentes aspectos de si mesmos e conectem-se com outros que compartilham interesses semelhantes. Entretanto, essa mesma flexibilidade pode levar a crises de identidade e a uma desconexão da realidade física. Quando as interações digitais se tornam mais gratificantes ou recompensadoras do que as experiências do mundo real, podemos nos perguntar: até que ponto estamos dispostos a sacrificar nossas relações e experiências físicas em favor da conveniência e da gratificação instantânea proporcionadas pelas tecnologias digitais? Desafios e oportunidades para o futuro da percepção. Enquanto avançamos em direção a um futuro cada vez mais dominado por simulações digitais, é fundamental considerar tanto os desafios quanto as oportunidades que surgem com essas inovações. A responsabilidade ética na criação e no uso de tecnologias de RV e IA é uma questão crucial. É necessário garantir que essas ferramentas sejam utilizadas de maneira a promover a inclusão, a empatia e a compreensão, em vez de amplificar divisões sociais ou exacerbar problemas psicológicos. Além disso, a educação desempenha um papel vital na adaptação a esse novo paradigma. Preparar as novas gerações para navegar e discernir entre realidades físicas e digitais é uma tarefa essencial. Habilidades críticas, como pensamento analítico e literacia digital, devem ser promovidas para que os indivíduos possam se tornar participantes ativos em um mundo onde as fronteiras entre a realidade e a simulação estão cada vez mais nebulosas. Parte 4. Navegando o mapa da realidade. Capítulo 9. Despertando a consciência crítica. O despertar da consciência crítica é um passo essencial na jornada de entendimento da realidade. Em um mundo inundado de informações, a capacidade de discernir entre o que é verdadeiro e o que é uma ilusão torna-se uma habilidade indispensável. Este capítulo explora como desenvolver uma visão crítica sobre a realidade, oferecendo ferramentas e práticas que ajudam a desapegar de percepções limitantes e a expandir o entendimento do mundo. A importância da consciência crítica. A consciência crítica refere-se à habilidade de questionar e analisar informações, contextos e normas sociais que moldam nossas percepções. Em uma era em que somos constantemente bombardeados por uma avalanche de dados provenientes de diversas fontes, desde redes sociais até notícias convencionais, a capacidade de pensar criticamente nos permite filtrar e avaliar essa informação de maneira eficaz. Essa habilidade não apenas nos ajuda a entender melhor o mundo ao nosso redor, mas também nos capacita a tomar decisões informadas e a agir de maneira consciente. A falta de consciência crítica pode levar à aceitação passiva de ideias e narrativas predominantes, resultando em uma visão de mundo estreita e potencialmente distorcida. Quando não questionamos as informações que recebemos,
corremos o risco de perpetuar preconceitos, estereótipos e desinformação. Portanto, despertar essa consciência é uma tarefa vital para cada indivíduo que deseja não apenas entender a realidade, mas também contribuir para uma sociedade mais justa e informada. Desenvolvendo uma visão crítica. Questionar as opiniões. O primeiro passo para despertar a consciência crítica é aprender a questionar as suposições subjacentes que orientam nossas crenças e percepções. Muitas vezes, aceitamos ideias sem questionar de onde elas vêm ou quais são suas implicações. Pergunte-se: por que eu acredito nisso, ou quais são as evidências que sustentam essa afirmação? Esse tipo de questionamento ajuda a identificar e desafiar as narrativas dominantes. Buscar diversidade de perspectivas, expor-se a diferentes pontos de vista é fundamental para desenvolver uma visão crítica. Leia obras de autores com perspectivas variadas, assista a documentários que desafiem suas crenças e envolva-se em diálogos com pessoas de origens diferentes. Essa prática não apenas enriquece seu entendimento, mas também promove a empatia e a compreensão. Praticar o pensamento crítico. O pensamento crítico envolve análise lógica e avaliação de argumentos. Para praticá-lo, comece a identificar e avaliar os argumentos que você encontra diariamente, seja em notícias, redes sociais ou debates. Pergunte-se: qual é a premissa principal, e quais são as evidências apresentadas? Aprender a estruturar e avaliar argumentos ajudará a desenvolver sua capacidade de pensar de maneira independente e crítica. Desenvolver a autoconsciência. A autoconsciência é a capacidade de refletir sobre nossas próprias crenças e comportamentos. Ao nos tornarmos mais conscientes de nossos preconceitos, emoções e reações, podemos avaliar como esses fatores influenciam nossa percepção da realidade. Práticas como a meditação, a escrita reflexiva e o diálogo interno podem ajudar nesse processo. Utilizar a teoria da relatividade de perspectivas. A teoria da relatividade de perspectivas sugere que nossa compreensão do mundo é moldada pelas experiências individuais e culturais. Ao considerar a experiência de outros, especialmente de grupos marginalizados, podemos expandir nossa própria visão. Reconhecer que nossa perspectiva é apenas uma entre muitas pode ser um passo importante para desenvolver uma consciência crítica mais robusta. Ferramentas para desapegar de percepções limitantes. Mindfulness e atenção plena. A prática de mindfulness envolve prestar atenção ao momento presente de maneira não julgadora. Essa prática ajuda a desacelerar a mente e a reconhecer padrões de pensamento automáticos que podem limitar nossa percepção. Ao nos tornarmos mais conscientes de nossos pensamentos, podemos começar a desapegar de narrativas limitantes que nos impedem de ver a realidade de forma mais ampla. Análise crítica da mídia. A análise crítica da mídia envolve avaliar como as informações são apresentadas, quem as produz e quais interesses estão em jogo. Ao consumir notícias, pergunte-se: qual é a fonte dessa informação, e quais são os possíveis vieses? Essa análise crítica pode ajudá-lo a discernir entre informações confiáveis e enganosas, permitindo uma compreensão mais clara da realidade. Diálogo e discussão. Participar de diálogos abertos com pessoas que têm opiniões diferentes pode ser uma ferramenta poderosa para expandir a compreensão. Ao se engajar em discussões respeitosas, você pode desafiar suas próprias crenças e ganhar insights valiosos. A prática do diálogo consciente, onde cada parte escuta e tenta entender a outra, é fundamental para esse processo. Leitura crítica. A leitura crítica envolve análise atenta de textos, considerando o contexto, a intenção do autor e as implicações de suas afirmações. Essa prática pode ser aplicada não apenas a livros e artigos acadêmicos, mas também a posts em redes sociais e notícias. Perguntar-se: quais são os pressupostos do autor, e essa argumentação é bem fundamentada, pode enriquecer sua compreensão. Aprendizado contínuo. O compromisso com o aprendizado contínuo é uma ferramenta poderosa para expandir a percepção. Participar de cursos, workshops e seminários que abordam temas variados pode ajudar a diversificar o conhecimento e a desafiar crenças pré-existentes. O aprendizado não deve parar, é uma jornada contínua que promove a adaptação e a expansão da consciência. Reflexões sobre o futuro da consciência crítica. À medida que nos movemos para um futuro repleto de informações e tecnologias em rápida evolução, a necessidade de consciência crítica se torna ainda mais premente.
A capacidade de discernir a verdade em um mar de desinformação é uma habilidade que deve ser cultivada e promovida. A educação crítica deve ser um componente central dos sistemas educacionais, capacitando as novas gerações a se tornarem pensadores independentes e cidadãos informados. A consciência crítica também deve se estender à compreensão dos impactos sociais, políticos e ambientais de nossas escolhas. Ser um consumidor consciente de informação e um participante ativo na sociedade é fundamental para a construção de um futuro mais justo e equitativo. À medida que desenvolvemos essa consciência, temos o poder de não apenas mudar nossa própria percepção da realidade, mas também de influenciar o mundo ao nosso redor. Capítulo 10 – Criando sua realidade consciente. Na busca pela compreensão da realidade e pelo desenvolvimento da consciência crítica, encontramos um caminho poderoso que nos permite moldar ativamente nossa experiência de vida. Este caminho é trilhado através de práticas como mindfulness, meditação e autorreflexão, que não apenas nos ajudam a estar mais presentes, mas também nos capacitam a criar uma realidade mais alinhada com nossas intenções e propósitos. Neste capítulo, exploraremos como essas práticas podem transformar nossa percepção e interação com o mundo, e discutiremos a importância de cultivar intencionalidade e propósito em nossas vidas. Mindfulness, a arte da presença. Mindfulness, ou atenção plena, é uma prática que envolve estar plenamente presente no momento, observando nossos pensamentos, emoções e sensações sem julgá-los. Essa prática tem raízes em tradições contemplativas, especialmente no budismo, mas foi adaptada e integrada em contextos contemporâneos, como a psicologia e o desenvolvimento pessoal. Ao praticar mindfulness, somos convidados a desacelerar e observar a vida a partir de uma nova perspectiva. Isso nos ajuda a reconhecer padrões de pensamento e comportamento que podem estar moldando nossa realidade de maneiras que não percebemos. Por exemplo, ao nos tornarmos mais conscientes de nossos pensamentos negativos ou limitantes, podemos escolher não nos deixar levar por eles, abrindo espaço para uma realidade mais positiva e empoderadora. Além disso, a prática de mindfulness nos ensina a acolher nossas experiências com aceitação e compaixão. Essa aceitação não implica resignação, ao contrário, ela nos permite ver a realidade como ela é, em vez de como gostaríamos que fosse. Essa clareza nos dá a liberdade de responder de maneira mais consciente às situações, em vez de reagir automaticamente. Meditação, a transformação interna. A meditação é uma prática antiga que visa cultivar a atenção, a concentração e a autoconsciência. Ao dedicar um tempo para meditar, mesmo que por alguns minutos ao dia, podemos entrar em contato mais profundo com o nosso eu interior. Essa conexão nos ajuda a explorar nossos desejos, medos e anseios, criando uma base sólida para a transformação pessoal. Existem várias formas de meditação, cada uma com seus próprios benefícios. A meditação guiada, por exemplo, pode ajudar a visualizar intenções e a projetar a realidade desejada, enquanto a meditação da atenção plena nos ensina a focar no presente. Independentemente da técnica escolhida, a prática regular de meditação pode resultar em uma maior clareza mental, redução do estresse e um sentido mais profundo de paz interior. Um aspecto fundamental da meditação é que ela nos permite observar nossos pensamentos sem nos identificarmos com eles. Essa capacidade de desapego é essencial para moldar a realidade de maneira consciente. Ao reconhecer que nossos pensamentos não são necessariamente verdadeiros, mas sim reflexos de nossas experiências e crenças, podemos escolher quais deles merecem nossa atenção e energia. Autorreflexão, o espelho da consciência. A autorreflexão é uma prática que envolve a introspecção e a análise de nossas experiências, pensamentos e emoções. Por meio da autorreflexão, podemos examinar nossas crenças e valores, identificando quais deles servem a nosso propósito e quais podem estar nos limitando. Essa prática é frequentemente realizada por meio da escrita em diários, da conversa com amigos de confiança ou da meditação reflexiva. A autorreflexão nos ajuda a construir uma narrativa pessoal mais autêntica e coerente. Ao questionar nossas escolhas e experiências, podemos entender melhor como elas moldaram nossa percepção da realidade, consequentemente, nosso comportamento. Essa consciência nos permite fazer ajustes intencionais em nossa vida, alinhando nossas ações com nossos valores e objetivos. Cultivando intencionalidade e propósito.
A intencionalidade e o propósito são elementos fundamentais na criação de uma realidade consciente. Quando agimos com intenção, estamos mais propensos a alinhar nossas escolhas e ações com nossos valores pessoais e aspirações. Essa prática não apenas nos ajuda a moldar a realidade ao nosso redor, mas também contribui para um sentido de significado e satisfação em nossas vidas. Para cultivar a intencionalidade, é essencial definir claramente nossos objetivos e aspirações. Pergunte-se: o que realmente importa para mim? E quais são as intenções que quero estabelecer para minha vida? Ao esclarecer nossas intenções, podemos direcionar nossa energia e atenção de maneira mais eficaz. O propósito, por sua vez, é a força motriz que nos impulsiona a agir. Ter um propósito claro nos ajuda a superar obstáculos e desafios, proporcionando um senso de direção em momentos de incerteza. Quando temos um propósito, as dificuldades se tornam oportunidades de aprendizado, e as derrotas, trampolins para o crescimento. Práticas para criar sua realidade consciente. Estabeleça um espaço de reflexão, reserve um tempo diariamente para a autorreflexão, seja por meio da meditação, da escrita em um diário ou de conversas significativas com amigos. Esse espaço permitirá que você se conecte com seus pensamentos e sentimentos de maneira profunda. Defina intenções claras. Ao começar o dia, reflita sobre suas intenções. Pergunte-se: o que quero alcançar hoje? E como quero me sentir? Escrever essas intenções pode ajudar a torná-las mais concretas e a guiar suas ações. Pratique a gratidão. A gratidão é uma poderosa ferramenta para cultivar uma mentalidade positiva. Reserve um momento para refletir sobre as coisas pelas quais você é grato. Essa prática não apenas melhora seu bem-estar emocional, mas também ajuda a expandir sua percepção da realidade. Engaje-se em atividades significativas. Dedique tempo a atividades que estejam alinhadas com seus valores e propósitos. Isso pode incluir trabalho voluntário, hobbies ou projetos criativos. Ao se envolver em atividades que trazem significado, você estará moldando sua realidade de maneira consciente. Cultive relações conscientes. Construa relacionamentos com pessoas que compartilham valores semelhantes e que incentivam seu crescimento. A comunicação aberta e a troca de experiências podem enriquecer sua percepção da realidade e apoiar seu desenvolvimento pessoal. Reflexões finais sobre a criação da realidade consciente. Criar uma realidade consciente não é um processo instantâneo, mas uma jornada contínua de autoexploração e crescimento. As práticas de mindfulness, meditação e autorreflexão são ferramentas poderosas que nos permitem moldar a realidade de acordo com nossas intenções e propósitos. Ao adotarmos uma abordagem consciente em nossas vidas, não apenas nos tornamos protagonistas de nossa própria história, mas também influenciamos positivamente aqueles ao nosso redor. A intenção de viver com consciência e propósito cria um efeito cascata, promovendo um ambiente de transformação e inspiração. À medida que navegamos pelo mapa da realidade, lembrar-nos de que somos co-criadores de nossa experiência é fundamental. Com cada pensamento, escolha e ação, temos a oportunidade de moldar não apenas nossa realidade pessoal, mas também contribuir para um mundo mais consciente, compassivo e conectado. A verdadeira mudança começa em nosso interior, e, ao despertarmos para isso, podemos criar uma realidade que ressoe com nossos valores mais profundos e aspirações mais elevadas.